noite, tudo bem? É uma honra poder estar aqui no canal compartilhando um pouco aí das experiências que Deus deu para mim. Eu desejo a todos a paz do Senhor, que o Espírito Santo esteja trabalhando em cada coração de acordo com a vontade dele. É o que eu peço e já desejo e acredito e agradeço. Eu estou aqui para compartilhar alguns dos sonhos que Deus me deu no fim de 2021. Porque quando Deus fala algo com a gente, ou permite da gente ter algum tipo de sonho, revelação, não devemos reter, mas devemos sim compartilhar. Eu me chamo Ana Brandão, eu sou assistente social, embora eu não exerça a profissão, e eu gostaria aí agora de estar compartilhando aí com vocês a experiência de sonhos bem fortes que Deus me deu, fim de 2021, ok? Bom, do primeiro sonho, eu sonhei que eu entrava aqui na casa da minha mãe, né? E não tinha nenhuma mobília, não tinha ninguém, aliás, ninguém estava nessa casa. Eu entrava eu e uma pessoa, e o sentimento era de tristeza, de muita desolação. A única coisa que eu vi foi um quadro da minha filha na parede. E ali essa pessoa me deu um abraço, era um homem, e esse abraço não era um abraço comum, não era um abraço humano, era um abraço que tirava, aliviava bastante a minha dor naquele momento. Era um abraço que me pegava no colo. E esse sonho se encerra assim, com o meu abraço, muita tristeza. O segundo sonho, eu sonhei que eu estava em fuga, estava eu, meu filho, juntamente com 4 pessoas adultas, e a gente corria muito, um lugar aberto, um lugar bonito, por sinal, embora eu não conheça, não é familiar esse lugar. E a gente corria para uma construção, era um prédio, que eu não sei explicar se era um hospital desativado ou se era uma escola desativada, mas eu posso afirmar que o lugar era bem bonito, pelo menos a entrada, e quando a gente entrava nesse lugar era tudo vazio. E a gente estava correndo para se esconder de militares vestidos de preto, altamente armado, com capacete, com todo aquele acessório que um soldado vamos falar, dos últimos tempos, vamos falar moderno, e todo de preto. E eles entravam também e invadiam aquele lugar atrás da gente. E a gente se fechou numa sala, acuados, a gente ficou acuados, eu e mais 4 adultos com meu filho, e ali todos ali se amontoou num cantinho, até que um desses militares meteu o pé na porta, entrou e direcionou essa arma pra gente. A arma não era de pequeno porte, era como se fosse um fuzil. E ali o sonho se encerra. O sentimento era de pânico, era de pavor. E eu consigo imaginar, eu posso ver a vestimenta militar deles ali, todo aqueles adereço moderno, de um militar moderno. Bom, terceiro sonho.
Terceiro sonho, eu me encontrava de frente com um alambrado e mesmo que ninguém me falasse nada ali, eu entendia que eu estava em divisa de estado. Eu estava sozinha, sem nenhum pertence, sem nada, mochila, nada e ninguém. E ali eu entendia, eu sabia que eu estava esperando um grupo para vir me buscar. E esse grupo eu sabia, o combinado era que eles iam chegar numa van. E ali eu esperava confiante, até que eu avistei um carro de combate vindo sutilmente na minha direção. Era noite, estava chuviscando, ali parecia ser terra e quando eu avistava que ele estava se aproximando, eu me atirava no chão para me esconder. Eu tinha ali um lugar estratégico que ele ia passar sem me ver. E eu me atirava no chão para me esconder. E ali o sonho termina também. O quarto sonho, eu chegava num barco, eu e mais 3 adultos, 4 adultos e o meu filho. Tinha um menino ali, eu acredito que era meu filho. E eu chegava num barco em alto mar, um barco pequeno, barquinho de pequeno porte. Eu entendia que a gente estava ali entrando em outra nação, que o Brasil não dava mais para ficar. Era fuga ali, era fuga, não era passeio. E então o barquinho atracou, eu vi tudo, eu subindo aquele concreto alto. E ali tinha muito comércio, comércio de aves, o ramo têxtil, tinha frutas, verduras, legumes. Era uma verdadeira feira livre e grande. O lugar era grande, o espaço era grande. De repente eu fui ali, parei na beira do mar ali, né? Tinha um pilar de cimento e eu comecei a pensar tudo que eu vivi. Eu tive o sentimento de ter deixado tudo para trás e de repente esse lugar ficou pequeno porque atrás de mim tinha um homem. Esse homem, ele tinha a veste longa, a cor era a cor champanhe, para quem não sabe, palha, vamos falar palha. Era uma cor bem creme. E de repente ele estava atrás de mim. E o lugar parecia ter ficado pequeno. E ele perguntou para mim: qual é o seu nome? E eu olhei de lado e respondi o meu nome, Ana. De repente eu já estava adentro do mar, como se eu estivesse pairando em cima ali do mar e vendo essa cena desse homem conversar comigo mesma. Eu não lembro de nada que ele me falou. Ele me falou muita coisa, ele ficou muito tempo falando comigo, mas eu entendi ali que era conselhos. Ele me deu muitos conselhos, muitos conselhos. Ele usava um tecido no rosto, que chegava assim na altura assim do ombro, emendava tudo, a roupa dele. Durante um tempo eu fui costureira e eu reparei que a roupa dele não tinha costura nenhuma. Incrivelmente não tinha costura a roupa dele. E ele tava com uma parte, só tampava o nariz, do nariz para baixo e ficavam os olhos. De repente ele soltou uma parte e eu pude contemplar toda a face daquele homem que estava ali do meu lado. Ele era um moreno jambo, mas era um jambo
Não era um jambo natural, era um jambo lindo. Ele era de uma cor morena, que eu não consigo. Eu tento procurar, eu já busquei na rua, na internet. Era um moreno, ai, era uma cor muito linda a cor dele. Traços finos, traço boca, tudo perfeito, com os olhos profundos e hipnotizantes, os olhos amendoados. O cabelo eu não pude ver, porque ele não tirou essa parte, ele só desceu essa e caiu sutilmente, suavemente, escorregou sobre o seu peito. E ele, depois dele ter conversado bastante comigo e ter me dado muitos conselhos, ele pegou na minha mão e colocou uma cédula amarela, mais parecida com uma nota de R$ 20, mas ali eu já entendia que era denário. E o engraçado é que eu não lembrava mais dessa moeda. E eu fui pesquisar. A nota era denário, era uma cédula amarela. Ele fechou minha mão e me disse: guarda que você vai precisar. E eu voltei, não queria sair naquele instante dali, mas ali eu precisava sair. Eu não vi a hora que ele partiu. Eu também saí meio que sem dar as costas e voltei para o barco. E ali o sonho se encerra. Eu tô aqui para relatar o próximo sonho. Um dos sonhos que Deus me deu no fim de 2021, eu me encontrava num lugar e eu estava dentro de um grande funil. É como se fosse um funil gigante. E dentro desse funil tinha eu e mais algumas pessoas, no máximo umas 7, 8 pessoas. E ali eu entendia que era tudo espiritual, não era nada físico. E nesse funil gigante, a gente era arremessado de um lado para o outro, para cima, para baixo. E eu não via o fundo desse funil, mas eu sabia que o formato era de funil. E dava uma sensação de leveza, a gente não tinha peso nenhum, era até uma sensação agradável, mas ao mesmo tempo dava um certo medo. O medo que eu sentia era de alguém de repente cair por cima de mim, né? Mas isso não aconteceu, porque eu acredito que tudo que vem da parte de Deus é perfeito. Então eu me vi ali por um período determinado, de um lado para o outro, quando ainda eu conseguia dar uma pausa assim no olhar, mas meu corpo sempre ali, se jogando de um lado para o outro. Por um momento eu olhei lá para cima, lá na borda desse funil, e eu via um homem majestoso. Ele andava ereto, calmo, ele tinha as vestes longas. Eu não reparei como estava a parte de cima do rosto dele, porque o que me chamou mesmo a atenção foi a silhueta daquele jovem senhor. Ele não tinha mais de 40 anos, ele tinha entre 30 e 35 anos. E ele vinha passeando ali pela borda do funil calmamente. Ao lado dele tinha um cavalo lindo, imponente, branco. O cavalo andava, o cavalo desfilava, lindo. E no sonho eu entendia também que tudo aquilo era dele.
tudo aquilo ali foi formado por Ele. A gente está ali era por ordem dele, era uma ordem dele. E por um momento eu continuei ali, né, de um lado para o outro, eu já me desviei do olhar daquele homem majestoso e a gente ali naquela sensação, indo de um lado para o outro, até que cruza de repente o funil, vindo no meu encontro, um anjo, e ele tinha uma posição na horizontal, as pernas bem esticadas, os braços assim bem esticados, e ele trazia consigo uma espada. E essa espada, ela era grande, ela era, chegava na minha altura, uma espada de 1 metro. E a hora que ele veio ao meu encontro, a hora que eu fui sentir ali, pensar em sentir medo, ele já entregou a espada e jogou para mim tá pegando a espada. E assim que eu pego essa espada, eu levanto ela pro alto e grito, poder. Mas eu grito bem, poder, mas um som bem contínuo. Isso eu tinha ido dormir, era umas meia-noite, meia-noite e meia. Quando foi 1h30, eu acordei em prantos. E foi muito vívido, eu senti o peso do meu corpo, eu tive a sensação de estar voando, eu senti medo por algum momento, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu estava segura, eu não estava num lugar de pessoas más, num lugar que iria me fazer mal, me trazer algum risco. Eu sabia disso, era só uma sensação de medo, porque era tudo novo aquilo para mim. E foi então que eu levanto a espada e grito poder e acordo em prantos. Esse dia foi um pouco atípico, né? Até certo ponto eu fui trabalhar normalmente, né? Só que eu estava tendo desentendimento com uma amiga. E não era desentendimento por briga minha ou ela comigo, eu com ela. Era mal entendido mesmo, E até na hora da janta, meu horário de janta era 6h da tarde, no estacionamento do meu local de trabalho, eu fazia a minha refeição dentro do carro e ela fazia dentro do dela. E o carro estava paralelo. A gente estava numa distância assim de 3 vagas de estacionamento de carro. E Deus tinha me dado uma palavra para mim estar entregando para ela na parte da manhã. Só que eu só ia ver ela tarde. E Deus me deu toda a oportunidade para mim estar conversando com ela, entregando aquela palavra naquele dia. Só que a gente estava rolando um desentendimento terrível, assim. Eu falei uma coisa, ela entendeu outra, e eu fiquei assim, poxa vida, eu não seria capaz de falar para ela o que ela tá pensando que eu falei. Inclusive, no caminho de volta para casa, o Espírito Santo me levou a lembrar o que eu falei para ela e a maneira que ela entendeu. Porque foi de longe que eu falei. De longe. Pensa num estacionamento enorme. De um mercado que é um mercado até conhecido, rede. E ela entendeu totalmente diferente. E eu fui dar uma palavra ali para ela. Mas ela não gostou da palavra. Ela não gostou da palavra, não gostou da minha atitude. Ela estava em fúria, ela estava numa fúria comigo. Eu ouvi cada coisa nesse dia que com a idade que eu estou, eu nunca fui tão ofendida na minha vida. Mas eu falei a palavra, eu falei até o fim. E ela era bem maior do que eu, bem maior. Mas mesmo assim eu falei até o fim o que eu tinha que falar para ela.
Então, assim, não foi um dia muito comum para mim, não. Mas eu voltei para casa muito aborrecida, porque eu entreguei a palavra e a gente acabou que ainda não se entendeu, não piorou a situação. Mas ela chegou até, assim, a ameaçar de me bater, até de me agredir fisicamente. E é uma pessoa que frequenta igreja. Inclusive, quem levou ela na igreja, que até hoje lá congrega, fui eu. Então, foi assim o sonho. Mas foi surreal o sonho. Valeu todo esse transtorno, toda essa confusão. Valeu ainda o sonho. Valeu. Faria tudo de novo. Não me arrependi. Eu cumpri com o que Deus me mandou. Deus mandou que eu entregasse aquela palavra para ela. E Deus me deu assim, foi imediato. Eu não sou de dormir cedo, né? Eu chegava às 11h30 do serviço, então eu ia dormir meia-noite e meia. Então eu fui dormir, já apaguei, já acordei. Foi tudo muito rápido, mas eu acordei em prantos. E foi sensacional tudo que eu vi, a visão que eu vi. Era outra atmosfera, o peso, a sensação, o sentimento, não tinha nada ali, era tudo perfeito e era um funil gigante. Bem, é isso o relato deste sonho, é um dos sonhos, eu tenho mais ainda para contar e eu desejo a todos que Deus abençoe cada um poderosamente, sem medida, segundo a justiça de Deus. Deus abençoa. Muito obrigada pela oportunidade. O irmão, né? O dono do canal, muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço e sempre que precisar, estou à disposição. Um abraço para todos. Fica com Deus. Deus abençoe.